Oi pessoal, tudo beleza com vocês? Esse aqui é um outro programa, o nome desse programa é o Deve C++. Essa aula nós vamos tratar um pouco sobre C++, vamos avançar as coisas, certo? Eu quero falar um pouco primeiro sobre ele. Primeiramente, deixa eu dizer que não vai dar para eu estar explicando e digitando tudo aqui, porque eu fico um pouco lento digitando, o raciocínio vai diminuir um pouco, a aula vai acabar sendo um tanto mais demorada, ok? Por questão de tempo, vamos acelerar as coisas dando usuário Ctrl C, Ctrl V, ok? Isso daqui, a diferença do para começar em C++ para o Visual G é porque tem uma coisa aqui que se chama biblioteca. O que são essas bibliotecas? São métodos para a gente poder usar algumas linhas de comando. Por exemplo, como no Visual existe um comando que é o escreval, certo? Para a gente poder usar um comando que imprima uma mensagem na tela, a gente precisa primeiro habilitar essa biblioteca, uma biblioteca que disponibilize esse método para você, esse meio de essa técnica de programação, ok? Para você poder usar esse comando. Por exemplo, o scanf, perdão, o leia do Visual G também é um outro comando que também deve estar dentro dessa biblioteca ou pode estar dentro de outra, assim como quando você soma uma variável com outra, precisa de ou uma outra biblioteca, que pode ser qualquer uma outra. Então, por base, vamos usar sempre essas três bibliotecas. Elas já com elas já dá para fazer diversos programas com várias estruturas de condição, de repetição e assim por diante. Então, nosso programa em C++, nosso primeiro programa em C++ vai ser o seguinte: vai ser aquele negocinho que a gente está fazendo uma calculadora, que a gente digita o nosso ano de nascimento, subtrai pelo ano atual, que dá igual à nossa idade. Perfeito? Vamos fazer um programa assim, só que nós vamos usar uma variável do tipo caráter, vai se chamar nome, ok? Que ela vai dar, eu vou aproveitar e vou dar um exemplo de um exemplo de uma variável do tipo caráter. Ela vai pedir o nosso programa, a diferença que ele vai pedir vai ser o nome do usuário e vai fazer o cálculozinho, vai pedir o ano de nascimento e o ano atual, ok? Então vamos dar início ao nosso programa. Primeiro vamos declarar as variáveis. Vamos precisar de uma variável do tipo char e outra do tipo inteiro, ok? Que vai ser o ano de nascimento e o ano atual. Só o ano já basta. Okay? Não podemos esquecer jamais que nenhuma variável em nenhuma outra linguagem de programação, nem tampouco nessa, podemos declarar uma variável com espaço. Ano nascimento. Não podemos usar um espaço. Temos que usar qualquer outro caráter especial. Eu recomendo underline. Ok? Vamos continuar. Em C++, nós precisamos usar um método que se chama assim, método main, que é o método inicial, ok? O programa só lê tudo que está aqui dentro, ele não lê o que está aqui fora, exceto se você for fazer declarações de variáveis ou métodos ou outras coisas. Também, mas por enquanto vamos estar cientes que o programa só lê o que está aqui dentro, ok? A outra diferença do C++ para o visual é o comando escreval, certo? Que a gente encontra somente no visual. É a mesma coisa aqui no C++, só que ao invés do escreval, você usa o printf, ok? No final a gente põe um ponto e vírgula. Esse barra end também é a mesma coisa, ele dá um salto de linha, ok? E no lugar ao invés de leia, a gente usa o scanf, tá bem? Para setar uma variável, para dar valor a uma variável, ok? Então digite seu nome, que a gente vai precisar, e vamos dar valor a essa variável do tipo nome. A única diferença do leia
leia do Visual G em C++, do scanf, é que em C++ você precisa fazer o seguinte: você precisa colocar, abrir aspas, pôr um sinal de percent, abre colchetes, precisamos botar também um acento circunflexo, que vai indicar o seguinte, deixa eu explicar. Se eu fizesse isso do jeito que está aqui, pedimos uma variável do tipo com nome do tipo caráter nomeada de nome. Se eu deixasse do jeito que está aqui, você só poderia digitar um nome, por exemplo, como Luiz, Fernando e nada de espaço. Você não poderia digitar Luiz, Fernando, ok? Se a gente deixasse do jeito que está aqui. Pra gente, deixa eu dar outro exemplo. Pra gente dar o valor a uma variável do tipo inteiro, nós usamos o scanf %d. O que é o %d? O %d significa que você está atribuindo essa variável, a gente está declarando que ela é do tipo inteiro. Então a gente usa um d. Se ela fosse do tipo caráter, a gente usaria um s. Se ela fosse do tipo float, a gente usaria um f, tá bem? Como ela é do tipo inteiro, então a gente usa um d. A diferença quando a gente vai fazer a gente vai nomear uma variável do tipo caráter, é que se a gente fizer isso assim, como eu disse, a gente só vai poder digitar um nome, somente uma palavra, independente do tamanho, mas contanto que não tenha um espaço, ok? Ela só vai ler até onde o espaço der. Se a gente fizer essa técnica aqui de abrir colchetes, então usar um circunflexo em um /n, e também fizer esse detalhe aqui, mas esse detalhe que eu vou explicar também, a gente pode digitar a frase, a palavra que a gente quiser, espaço, quanto for, tá bem? Seguinte, o que significa isso? Esse 50 aqui, entre esses colchetes, eu estou dizendo que a frase, a palavra, enfim, que eu vou digitar aqui, vai ter no máximo 50 caracteres, entendeu? Ele vai reservar, o compilador vai reservar na memória 50 espaços, 50 locais, que a gente vai ser atribuído cada caractere desse vai ser atribuído a um espaço na memória. No total nós vamos usar 50. Nós estamos pondo um limite, tá bem? Então vamos digitar aqui apenas 50 caracteres. Isso daqui, essa estrelinha serve para dizer para ele ler tudo que está dentro da nossa variável. Se nós digitarmos Luiz, Fernando, quando ele for ler, a gente está pedindo para ele ler do início até o fim, pular tudo que tem. Ele só vai parar de ler quando a gente der um espaço, ok? Quando a gente pular para a próxima linha, então ele vai ele vai entender. Se a gente der um espaço e digitar outro nome, ele vai continuar salvando na variável nome. Se a gente continuar escrevendo, tudo vai ser atribuído à variável nome, mas a partir do momento que a gente der um salto à linha, ele já para. Então o nome da variável vai ser isso daqui. Se a gente botasse no lugar desse /n, usasse um ponto, ele iria ler tudo que a gente digitasse, até que a gente no final botasse um ponto. Aí ele entende como já acabou. O que a gente botar aqui depois do circunflexo quer dizer que ele leia até aqui. Tudo que tiver até o ponto vai ser o valor da variável, ok? Só essa única parte complicada, tá bom? Então eu acredito que seja melhor a gente usar um /n, porque para tudo no final a gente usa um quebra-linha, certo? Depois vocês analisem, façam uma pesquisa aí pela internet, vocês vão poder entender melhor. A nossa aula está acabando e mal começamos, né? Só para se basear, né? Eu vou continuar aqui, mas eu vou dividir. Essa aula vai estar em duas partes. Até a segunda parte acredito que tenha acabado. Então deixa eu dar continuidade ao nosso programa.